Olá, irmãos, a paz e a graça seja com todos. Irmãos, um assunto muito pertinente. A geração que vai receber o anticristo. Faltará só estender um tapete vermelho para receber o anticristo, com uma recepção de gala, de honras. Exatamente. Irmãos, lá em Mateus 24, versículo 12, vai dizer o seguinte, tratando como um dos principais sinais, como um dos mais evidentes que apontam para a vinda do Senhor Jesus Cristo e do fim dos tempos, é Mateus 24, 12, que diz o seguinte: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Já lá na segunda epístola ou carta, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, vai dizer que isto não ocorrerá sem que antes seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que não acontecerá? A vinda de Cristo. Antes da manifestação do homem da iniquidade. Veja que Jesus Cristo, no sermão escatológico, no sermão profético de Jesus Cristo, em Mateus 24, 12, trata como um dos principais sinais a multiplicação da iniquidade. E como resultado disso, o esfriamento do amor entre os homens. Não é mesmo? Uma coisa é consequência da outra. O aumento da iniquidade se dá pela falta de amor. E vice-versa. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, fala que a vinda do Senhor não se dará sem que antes seja revelado o filho da perdição, o homem da iniquidade. Vocês repararam, irmãos, que nós vivemos em um contexto em que a nossa geração ela é a mais fraca, ela é a mais delicada, ela é a mais incapacitada, ela é a mais suscetível, fragilizada, pequena, imoral, mais fria de amor do que todas que já tiveram. O nosso contexto, a nossa realidade atual. Por que isso acontece? Muito colaborou para que isso ocorresse a doutrinação das pessoas de um tempo para cá. E isso, responsável por isso, é grande parte desses partidos de ideologias esquerdistas. Por incrível que pareça, irmãos, não estou e não vou falar de política aqui. Porque este satanismo travestiu-se de política. Mascarou-se de política. Para que as pessoas desassociem isso da espiritualidade, da realidade espiritual. Que é Satanás o orquestrante de tudo isso. Vejam, irmãos, isso começa nos primeiros passos do aprendizado, na escola. Na escola não existe criança que seja ateia, que não creia em Deus, até o momento dela entrar na escola.
Primeiro passo. A doutrinação já começa aí. E de certa forma, em muitos aspectos, quase todos, ali vai ser perdida a sua ingenuidade. Vejam, irmãos, um pouquinho mais à frente, adolescentes, jovens, doutrinados a aceitarem a imposição, a entender que a posição do povo é abaixo, é inferior. Em termos de hierarquia é, mas de direitos morais, não. São todos iguais. Mas o que acontece? Hoje, no nosso contexto, na nossa realidade atual, é praticamente impossível, não na sumidade da palavra, não na integralidade da palavra, mas em grande parte, é difícil demais encontrar um órgão de ensino superior que não seja regado por filosofias e ideologias esquerdistas. Por que eu toco tanto nessa tecla de ideologia esquerdista? Porque simplesmente são ideologias anticristãs. São ideologias que vão ser sustentadas pelo anticristo. Anticristãs, anticristo. Basta que pensemos um pouco. Basta que tenhamos uma posição crítica o suficiente para entender a realidade dos fatos. Doutrinando a não questionarem e aceitarem imposições ideológicas. Hoje, este mercado de ensino, de ensino superior aí que eu falei, que é regado por ideologias esquerdistas, formam profissionais da pior qualidade que já teve, que já passou. Claro, dentro dos polos que são procurados por essas pessoas, porque eles têm uma precisão ali nas escolhas deles, mais voltado para o meio ambiente, né? Essa coisa de meio ambiente, mais voltado para esse negócio de filosofia, de história, tá? São admiradores de pessoas cujo caráter eles acusam os que pensam diferentes deles de serem. Che Guevara, por exemplo, um ditador. A esquerda fala da ditadura. Vocês sabem como é que é. Governo totalitário. Eles falam, né, sobre governo totalitário. Mas passa suave aqui Venezuela, Cuba, China, não é? Pois é. São admiradores de pessoas que têm no seu caráter aquilo que eles acusam as pessoas que pensam contrárias a eles. Ou seja, eles acusam as pessoas daquilo que eles são. Exatamente, acusam daquilo que eles mesmos são. Então, trazendo tudo isso para dentro dos textos bíblicos que eu falei aqui, que eu trouxe aqui. Vejam, irmãos, é necessário para que o homem da iniquidade ascenda, apareça, surja, que exista e esteja em completa atualidade, que esteja em completo funcionamento, um contexto de realidade completamente de iniquidade.
para que o homem da iniquidade, o representante de todo este de todo este regime iníquo, apareça e lhe seja entregue o poder. Porque as pessoas precisam estar completamente familiarizadas, integradas nesta realidade de iniquidade, que elas tornem-se iníquas, para que o anticristo, quando aparecer, seja visto por elas como um salvador e não como um opositor, como um solucionador e não como um perigo. Vocês conseguem entender? A sociedade precisa estar corrompida em iniquidade para aceitar o iníquo, para aceitarem o filho da perdição, o homem da iniquidade, o representante de toda esta realidade de iniquidade. E essa doutrinação já começou um tempo atrás nas escolas e hoje se mostra muito forte, praticamente impossível uma criança e um jovem ingressar numa escola, posteriormente numa universidade de ensino superior, e não familiarizar-se com uma realidade de iniquidade, de conceitos, filosofias e ideologias esquerdistas iníquas. Porque tudo que é preceito, conceito, ideologia, doutrina que a Bíblia nos passa, de caráter, bom costume, família, bons modos, uma boa vida, né? Uma moral, isso é completamente contrariado pelas filosofias e ideologias esquerdistas, impostas pelos governos, pelos partidos esquerdistas, PT, PCdoB, PTB, tá? PSOL, ideologia de gênero, aborto, legalização de drogas. E por que esta geração precisa, irmãos, ser doutrinada? E por que essa geração precisa ser a mais baixa, a mais incapacitada, a mais despreparada, fragilizada, a que mais se ofende fácil, a mais rasa, a mais sem conteúdo, sem capacidade? Por que tem que ser uma sociedade assim? Porque o povo sendo assim, é fácil de manipular e é fácil de dividir. Porque enquanto manterem o povo em uma só ideologia, em um só conceito, em um só pensamento, é muito fácil que em uma revolta contra os doutrinadores, o povo consuma eles, porque o povo é a maioria. Vocês compreendem isso? Exatamente, irmãos. Então eles precisam dividir o povo, a grande massa, em pequenos blocos. Vocês compreendem? Para que eles sejam divididos em ideologias. Feminismo, tá? Feminismo, ideologia de gênero, aborto, legalização de drogas. Então, irmãos, a nossa geração é a geração que vai receber o iníquo. Não percam os vídeos de estudos, irmãos. Vamos falar sobre o arrebatamento. Deus abençoe a todos.